separei dividi aqui em 3 partes, né? Organização, supervisão e desenvolvimento. Isso aqui é bem um compilado, né? Eu coloquei aqui algumas informações, né? Mas no nosso curso de boas práticas para gerenciar a sua recepção, a gente vai trabalhar muito mais soluções. Então, eu trouxe aqui um pouco do que a gente vai falar no nosso curso. Então, nós temos aqui organização. Né? O que pode ser de solução para trabalhar esses comportamentos, né? Primeiro, trazer a equipe para si, né? O que eu posso fazer, falando aqui para o líder, para trazer a equipe para mim, né? Porque a equipe tem que estar na tua mão. E uma coisa que a gente aprende é que a equipe é o reflexo do líder. Então, muitas vezes eu atendo um líder reclamando dos seus profissionais, né, que fazem A, fazem B, fazendo todas ali as queixas, né? E aí eu olho para o líder e fico, nossa, esse líder precisa ser trabalhado junto, né? Então, antes da equipe, a equipe realmente precisa de ajustes, esse líder precisa de mais ainda. Muitas vezes eu faço a proposta de capacitar o líder primeiro. Porque o líder precisa estar pronto, capacitado para trabalhar a sua equipe. Então, é muito importante pensar isso. Essa é uma frase que você pode até colar na parede. Porque é muito importante sempre estar trazendo isso à mente, né? A equipe é o reflexo do líder. Então, uma equipe desestruturada tem ali o reflexo ali da sua liderança. Então, é um ponto para a gente pensar. Então, aqui, o primeiro ponto aqui que eu coloquei, organização. Checklist de atividade. Quais são as principais atividades que são feitas ali por aqueles profissionais? Fazer um checklist. O checklist evita de ficar informações soltas, perdidas, de esquecer, né? Sabe aquele profissional que esquece das coisas? O checklist é importantíssimo para esse tipo de profissional. Os scripts de atendimento, você vai padronizar o atendimento, né? Todo mundo falando a mesma língua, então os scripts são extremamente importantes. Um mural de recados, ele pode ser colado na parede, pode ser um grupo no WhatsApp ou num grupo interno que você tenha, mas um lugar em que você possa ali colocar os recados, todas as informações importantes, entendeu? Para que todos vejam, né? Para que você não fique as informações soltas. Um arquivo de dúvidas. O que é esse arquivo de dúvidas? Alguns chamam de depositório de dúvidas, né? Dúvidas e soluções. Sugestões. Não, é soluções mesmo para cada dúvida. Porque o que são as dúvidas? São dúvidas que o cliente tem e dúvidas que os profissionais apresentam ali no dia a dia. Então, o que pega mais? O que sempre dá um problema? Quais são as principais dúvidas do cliente? Então, isso listado e documentado com as soluções. O que eu faço, né, com isso aqui? Se o cliente apresentar tal dúvida, o que eu respondo para ele? Qual é o script que eu devo utilizar? Qual forma que eu devo tratar esse cliente? Então, tratar esse cliente diante desse problema. Né? Então, esse arquivo de dúvidas é importante. Geralmente, eu coloco nos trabalhos que eu faço, né, de processos ali, a criação dos POPs e tal. Em cada POP, no final, eu coloco uma parte que é destinada justamente para os problemas que podem ocorrer, para as dúvidas, principais dúvidas que podem surgir e as soluções ali, né? O que pode ser feito diante daquela situação.
Isso é muito legal colocar no pop, valoriza muito ali o material. Comentário aqui, ó. Angélica Silva, ó. Organização de pacientes, ordem de chegada, consultas separadas, horários checados e agendados. Isso aí, ela já fez o checklist. E ter os processos definidos, né, para cada atividade. Então, cada atividade ali você tem um passo a passo de como realizar aquele processo. Isso facilita muito para treinamento, profissional novo que está chegando, alguém que vai cobrir férias, né? Às vezes um profissional sai de férias, vem um outro profissional de um outro setor para cobrir férias, já tem ali, né, tudo documentado direitinho, facilita demais a vida do líder. Segundo ponto aqui, a supervisão. Né? Às vezes eu falo, né, muito isso para o líder nas minhas mentorias e nos cursos, né, de liderança, que falta supervisão. E tem, maior parte desses profissionais, ó, todos os profissionais que a gente viu aqui, esses 5, todos esses 5, a cereja do bolo que eu vou apresentar para vocês não precisa de muita supervisão. Mas para esses 5 que a gente viu, precisa de supervisão. Comentário aqui da Angélica, aqui, ó. Graças a você, Dan. Ela sempre nos acompanha, já fez meus cursos. Tá fazendo, né? Tá fazendo nossos cursos. Tá fazendo. Então, muitas vezes falta aquela supervisão próxima, né? Tá até escrito aí, né? Aí fala aí primeiro a auditoria de tarefas, que é checar se aquela tarefa foi realizada. Eu falo isso no nosso curso, quando a gente fala de delegação de tarefa, né? Que não é delargar, tem gente que delarga, né? Só fala assim, faz isso, né? E fé, vai embora, e, né? O delarga é da turma do feedback. Né? Da turma do feedback, isso aí. Então, como delegar a tarefa, né? Você diz qual é a tarefa, você orienta, você dá o prazo e você acompanha, né? Então, fazer a auditoria de tarefas, a supervisão próxima, feedbacks aí, feedbacks frequentes, feedback, não é feedback, né? Tem técnicas para feedback que eu ensino no curso. Rodadas de escuta ativa. O que é isso? É aquela reunião que tem ali com os funcionários, aquelas reuniões semanais, né? Você faz uma rodada de escuta ativa. O que é isso? Cada um vai expor ali os problemas que acontecem na semana, alguma dúvida, se algo incomoda. Isso é muito legal, porque une a equipe, resolve os problemas, acaba com o tititi, né? Porque isso é uma das coisas que elimina a fofoca. Porque a gente ouve muitas coisas no corredor. E tem líder que tem receio de trazer isso, né? De discutir isso. Eu, como eu sou mais fria, eu não tenho medo dessas coisas, né? Nas reuniões eu trago, olha, eu fiquei sabendo de tal situação assim, o que vocês têm a falar sobre isso? Já expõe, já bota na mesa para conversar, para discutir e acabar com a fofoca, com disse-me-disse. Né? Então, isso vai muito do perfil da liderança, né? Da atitude ali, do comportamento do líder. E um reforço positivo, né? Está sempre lembrando, reforçando. Quando eu falo que esse pessoal precisa de liderança, eles precisam de uma liderança ativa mesmo. Alguém que chega junto, né? Que está sempre cobrando, mas que elogia quando faz algo correto, sabe? Que está ali cuidando ali da sua equipe. E o terceiro ponto aqui, desenvolvimento. A gente está lidando com pessoas, que lidam com pessoas, né? Então, nós temos profissionais ali que estão o dia inteiro lidando com outras pessoas, atendendo pacientes, atendendo pessoas. Então, são profissionais que precisam de atenção. Eles precisam de um apoio emocional,
sabe? Então, aqui na parte de desenvolvimento eu falo de treinamentos curtos, né? Aqueles treinamentos assim mais ajustados, focados em um assunto só, né? Você pega um assunto pequeno e vai trabalhando com eles. Simulações práticas, como eu lido diante de tal problema, simula, monta um script legal, um script adequado e testa, simula, imagina, vê se dá certo. Treinar a linguagem, que a gente chama de, né, uma linguagem ali profissional, usar a terminologia correta. Então, treinar a linguagem, treinar a postura desse profissional, como é que ele está vestido, como é que ele se senta, como é que ele está ali no ambiente, se ele sorri ou não sorri, enfim, a postura desse profissional. Isso precisa também ser treinado, ser falado. E a construção de um propósito coletivo. Cria uma frase que possam ser assim o lema de vocês, sabe? Que tenha a ver com o perfil de vocês, com o perfil da empresa, sabe? Uma coisa própria. Cria um lema e cola isso na parede, faz um negócio bonitinho, cola lá, e que toda reunião, todo encontro, você que é líder, possa reforçar esse propósito. Qual é o nosso propósito aqui? Então, a gente encerra essas soluções práticas com essa dica muito importante, que eu peço que vocês anotem, passe volume e cola, que eu acho que de tudo que eu falei aqui, eu acho que isso é o mais importante, é você ter um propósito e desenvolver esse propósito na equipe.